Fala galera, Carlos Kainan aqui, e nesse vídeo eu vou ensinar vocês a fazer um setup contra a tendência. Bom, antes de mais nada a gente precisa definir nossa estratégia. Qual vai ser o critério de entrada, qual vai ser o critério de saída. Então para isso eu vou utilizar um indicador de distanciamento da média do Fênix. Então eu vou definir um período da média, um DM que seria o range, que sempre que o preço afastar esse range da média que eu coloquei aqui, o robô tem condição de entrada. E o DM máximo que por enquanto eu não vou falar sobre ele, daqui a pouquinho eu falo. Vou deixar 0 por enquanto aqui o DM máximo. Então eu vou utilizar uma média de 25 períodos mesmo. E vou colocar um DM aqui de 90 pontos. 90 pontos porque eu estou utilizando, eu estou no gráfico do mini índice, tá? 1 minuto. Então vou utilizar um DM de 90 pontos. Então ok. Então aí aqui o indicador plotou para mim a média. Então a média está plotada, a média de 25 períodos, que é essa vermelhinha. E o DM, que seria o range, o afastamento da média para dar condição para o robô entrar. Ou seja, toda vez que o preço sair fora desse range aqui, ele tem a condição de entrada. Por exemplo, o preço vem caindo aqui, saiu fora do range do DM e começou a retornar. Assim que ele começa a retornar, eu quero que ele compre nesse caso. Então estava caindo, começou a subir, eu quero que ele compra e sai com um gain aqui que eu vou estipular, por exemplo, 50 pontos, um exemplo. Ou então eu quero que ele saia no token dessa média, no token da média de 25 períodos. Bom, então tem os critérios de entrada e de saída. Tenho a média e o DM, que é o afastamento da média. Então com essas informações eu venho aqui pro Fênix. Bom, vamos lá, vamos começar a preencher então. Eu vou utilizar o tempo gráfico de 1 minuto. Eu não quero utilizar o crossover, ou seja, eu quero que o Fênix olhe somente o mini índice. Não quero que ele olhe o índice cheio. Então vou deixar desabilitado o crossover. Vou colocar um stop loss aqui de, sei lá, 200 pontos. Vou colocar menos aí, 100 pontos. Esse valor normalmente você tem que ir testando, ver como que fica melhor, qual que evita violinadas. Com base no seu gerenciamento de risco, no seu capital, você determina o valor do stop loss. Então, para efeito didático aqui, eu vou deixar 100 pontos. Médias exponenciais. Vamos lá. Aqui que a gente vai colocar as médias que a gente plotou no indicador do Fênix. Então, para fazer o setup somente contra a tendência, a gente vai utilizar a média rápida. A gente só habilita a média rápida. Então, no período da média rápida, eu vou colocar lá 25 períodos, que é essa linha vermelha aqui. DM da média rápida, a gente colocou 90 pontos. Então, vou colocar aqui. Como nesse caso a gente não vai utilizar, a gente só está fazendo setup contra a tendência, a gente não vai utilizar a média lenta e nem a média ultralenta. Então, não vou mexer porque eles não vão ser utilizados. A gente não vai usar rompimento, nem reversão. Então a gente vai habilitar aqui o bloco de contra-tendência. Modo para habilitar novo C-Trade, ou seja, eu só quero, se eu deixar novo candle, eu só vou permitir que o Fênix dê uma nova entrada no próximo candle. Ou seja, supondo que ele deu entrada, sei lá, ele deu entrada aqui e sai no gain nesse mesmo candle. Eu não quero que ele entre de novo nesse mesmo candle. Eu quero que ele espere o próximo candle para poder entrar novamente. Então eu vou deixar novo candle. Stop gain aqui eu vou colocar de 50 pontos. Não vai fazer parcial. Vou deixar 0. DM máximo para C-Trades. A gente não vai utilizar nenhum DM máximo. Então eu não quero limitar um afastamento da média para o meu contra-tendência, então eu vou deixar 0. E como eu disse, eu quero que ou ele saia nos 50 pontos de gain, ou ele saia no toque dessa média. Então para isso eu vou habilitar aqui, habilita a saída pela média secundária. Eu vou deixar true. Aí eu vou colocar o período da média secundária. Nesse caso, como eu quero que ele saia nessa mesma média, eu vou colocar 25 pontos.
ou 25 períodos. Mas você poderia utilizar outra média. Aí vai com base na sua estratégia, tá? E habilita a reversão de fluxo C-Trade. Eu vou deixar false, mas o que seria isso daqui? Imagina que o preço, que os candles estão subindo e ele começa a reverter. Esse parâmetro aqui, ele vai olhar os 4 últimos candles. Ou seja, eu vou dar um exemplo. Supondo que os 2 últimos candles, eles foram positivos, foram crescentes. Positivo. Então, se os 2 próximos candles tiver agressão vendedora e eles forem negativos, essa condição de reversão de fluxo aqui foi atendida. Então, ele sempre olha os 4 últimos candles e vê se os dois últimos foram na direção contrária da tendência que vinha. Não sei se ficou tão claro. Então, supondo aqui, ó, estava subindo, o fluxo aqui era comprador. De repente, nos 2 próximos candles, o fluxo foi vendedor, teve uma agressão vendedora. Se acontecer isso daqui, essa habilita a reversão de fluxo foi atendida. Então aí tem a condição de entrada. Nesse caso eu não vou habilitar. Bom, a gente não vai utilizar o bloco de trade, então a gente não quer o setup a favor da tendência, somente contra a tendência. Então vou pular aqui para o campo de proteções. Vou habilitar as operações compradas e vendidas. Vou habilitar aqui a saída pela média, porque a gente colocou aqui que quer que ele saia pela média secundária. Então eu tenho que vir aqui no campo de proteções e habilitar a saída pela média. Aí, aqui está um detalhe importante. Quantidade de aumento para a saída da média. Supondo que o meu setup tivesse aumento de posição. Nesse caso aqui ele está 2. Ele esperaria que o Fênix pegasse os 2 primeiros aumentos para depois sair pela média. Seria uma forma de proteger a sua entrada e sair o quanto antes, depois que pega os 2 aumentos. Nesse caso aqui, como a gente não está usando aumento de posição, eu vou deixar 0. Então eu quero que simplesmente ele deu a entrada, ele sai pela média. Vamos ver se a gente utiliza mais alguma coisa. Eu quero utilizar aqui a proteção de candles 1.0. Ou seja, eu só quero que ele dê entrada, supondo aqui, ó, o preço está subindo, saiu fora do DM. Eu não quero que ele entre nesse candle que é comprador, eu não quero que ele entre vendido aqui nesse candle. Eu quero que ele entre vendido somente no candle que realmente for vendedor. Então o candle aqui, ó, ele foi vendedor, aí ele teria a condição de entrada. Então por isso que eu vou utilizar o candle 1.0. Bom, eu acho que no campo de proteções é isso que eu vou utilizar. Não vou fazer break-even porque é um setup scalper. Se fosse talvez um setup com um alvo um pouquinho mais longo, eu utilizaria um break-even. Algo interessante para usar. Saldo de agressão. Por quê? Supondo que aqui o nosso ele está subindo. Então o saldo de agressão ele está comprador. Para confirmar que esse candle aqui ele tem uma possibilidade maior de retorno à média, ele vai cair, eu quero que além do candle 1.0 eu quero que confirme a agressão. Ou seja, eu quero que nesse candle aqui o saldo seja vendedor. Então eu vou confirmar as entradas do meu contra-tendência utilizando a agressão. Ele seria um filtro. Então eu vou colocar um saldo de agressão manual. Como a gente está no mini índice, a agressão é um valor bem alto. Então eu vou colocar lá de 5.000 pontos, ou 5.000 negociações. E uma porcentagem de saldo agressor de 60%. Ou seja, para ele poder ter condição de entrada nesse candle aqui, tem que ter um saldo de agressão de 5.000 e uma porcentagem agressor de 60% vendedora. Então é uma forma da gente filtrar nossas entradas para ter uma possibilidade maior de gain.
Não vou utilizar volume. Quero utilizar o controle automático de DM. Ou seja, se for um dia muito volátil, talvez os 90 pontos ele seja insuficiente, seja pouca coisa. Então eu vou utilizar o controle automático de DM. Se o dia for mais volátil, eu quero que esse DM, em vez de 90 pontos, seja 100 pontos, por exemplo. Então esse bloco aqui ele vai nos ajudar com isso. Então eu vou colocar lá ganho proporção de DM, não vou utilizar. Período integral do DM, ou seja, quantos candles ele vai olhar para poder fazer o cálculo do DM. Então eu vou colocar aqui 25, que é o mesmo período da nossa média. E vou habilitar aqui o controle automático da média rápida. O valor mínimo do DM da média rápida eu quero que seja 90 períodos, ou seja, não quero que o nosso DM seja menor que 90 períodos, mas eu quero que proteger o nosso setup num dia de maior volatilidade. Então eu vou colocar o máximo de DM de 100 pontos. Ou seja, se o dia for muito volátil, provavelmente esse DM calculado vai ser maior que 90, ele vai ficar entre uma faixa de 90 a 100 pontos. E vai aumentar a precisão do meu contra-tendência. Não vou usar indicadores. Eu poderia utilizar um SAR, por exemplo, para proteger ainda mais. Eu esperaria aqui que sempre que o SAR tiver uma inversão, ou seja, está subindo, o SAR inverteu de positivo para vendedor, eu teria condição de entrada também. Mas eu acho que vou deixar nesse caso aqui, como é um setup mais scalper, eu quero que ele entre um pouco mais, então eu não vou utilizar nenhum indicador. Stop móvel também não vou utilizar. Restrição de horário, eu quero que ele entre desde a abertura do mercado, então vou colocar lá das 9h05. Eu quero que ele pare de entrar às 10h50. Eu quero que ele feche qualquer operação em aberto até às 17 horas. Aqui eu poderia colocar alguma meta de perda, de ganho, mas não vem ao caso agora. Bom, esse seria um exemplo de setup contra tendência. Então vamos revisar aqui quais foram as condições. O nosso robô nosso setup sempre vai entrar assim que o preço sair fora do DM de 90 pontos, ou então do DM calculado pelo nosso controle automático. Então esse DM pode ser um pouco maior que 90, então ele sempre vai ser maior ou igual a 90 ou menor ou igual a 100 pontos. Eu quero que, para ele ter condição de entrada, a gente está utilizando a proteção de candle 1.0, ou seja, o preço está caindo, ele vai esperar um candle comprador com confirmação de agressão compradora também para poder entrar na compra. E o inverso para a venda. A gente vai ter um stop de 100 pontos e o intervalo de horário das 9h05 até as 10h50. Então eu quero pegar mais a abertura de mercado. Então esse é o meu setup contra a tendência. Bom, outra coisa que a gente pode fazer é utilizar aumentos de posição. Eu acho interessante até no contra tendência utilizar aumento de posição, porque o preço, a tendência dele é sempre retornar à média. Então vamos pegar um caso aqui onde o preço foi bem direcional aqui, ó. Vamos supor, ele veio aqui, deu condição de venda aqui nesse candle. Seguindo nossa estratégia, nosso setup teria vendido aqui caso a agressão fosse atendida. Então supondo que ele vendeu aqui. Veja que se ele vendeu aqui, quando ele vendeu bem na pontinha aqui, ó, não saiu o nosso gain de 50 pontos. Então ele continuou subindo.
nosso setup teria sido estopado aqui, nesse candle, porque o nosso stop está de 100 pontos. Porém, se eu utilizar o aumento de posição, ele vai proteger um pouco mais nossa entrada, porque a gente tem a ideia de que a tendência, o preço sempre retorna à média. Então, se a gente tiver capital suficiente para ir protegendo a nossa operação até a hora que ele retorna à média, a gente pode evitar alguns prejuízos. Então, vamos lá. Vou dar um exemplo aqui de aumento de posição. Para isso, eu vou utilizar essa planilhinha de aumento de posição do Fênix. Vou vir aqui na aba de mini índice e vamos calcular o nosso stop de maneira que ele atenda o nosso capital. Então, eu quero começar com um contrato, conforme a nossa estratégia diz, já está montada. E eu quero que o nosso primeiro aumento de posição seja 200 pontos da nossa entrada. Eu quero que ele entre com mais um contrato. Veja que o nosso preço médio ele foi puxado para 100 pontos a partir da nossa entrada. Só que ainda o stop, para mim, ele ainda está tranquilo, no meu caso. Então eu vou colocar lá mais um aumento de posição a 350 pontos. Aí eu quero entrar com o dobro de contratos, vou entrar com 2 contratos. Veja que o meu preço médio saiu de 100 pontos para mais 125 pontos, ou seja, 225 pontos relativo à minha entrada. O meu stop agora é de R$220, já ficou um stop mais salgadinho, então eu vou parar por aqui. Meu stop cheio é de 500 pontos, então eu vou... Acho que tá bom, defende 500 pontos da minha entrada inicial, tá bacana. Aqui ele aparece os valores que a gente vai colocar no Fênix. Então eu vou lá no Fênix, eu vou olhar. Stop loss. Com base nesses aumentos, nosso stop loss é de 275 pontos. Então onde estava 100 pontos, agora é 275. Contrato inicial 1. Então vamos lá na parte de aumento de posição. Contrato inicial 1. Aumentos em pontos 200. Aumentos de contrato 1. Então é um contrato no primeiro aumento. Aí vamos para o segundo aumento. Aumento em pontos 250. E a gente vai entrar com mais 2 contratos. Bom, foi um exemplo bem genérico aqui, tá? Vou dar um OK. Então agora, supondo que ele dê a entrada, vamos pegar aquele exemplo aqui. Supondo que ele dê a entrada aqui, deu a entrada, não saiu o nosso gain, ele voltou em 200 pontos, ele vai pegar nosso primeiro aumento de posição. Então ele foi pegar nosso aumento aqui, ó. Ele foi pegar nosso aumento aqui, pegou nosso aumento de posição, automaticamente o preço começou a cair e saiu no gain. Saiu no gain aí, 50 pontinhos. Tem a questão do preço médio, então ou a gente poderia ter saído pela média, ou então ele ia sair no gain, porque o preço retornou à média e passou até um pouquinho da média. Bom, qualquer dúvida que vocês tiverem, fique à vontade para me perguntar nos grupos do Fênix. Espero que tenha ficado claro. E o vídeo fica por aqui. Valeu, galera!